pessoal! Estou aqui novamente mais uma vez para gravar com vocês mais um episódio do Carreira em Movimento. Eu sou a Júlia, produtora do podcast, e estou com a Eliane. Mais um dia, né, Ju? Bora trazer energia, porque aquele dia foi top. Eu gosto de energia, hein? Não, estamos super animados, porque eu sei que você está com mais uma novidade. Essa semana tem o treinamento Poder Alta Performance e tá chegando também um workshop. Isso! E eu quero saber mais sobre esse workshop, como que vai funcionar. Eu acho que a última gravação tá ficando melhor, que eu falo assim, nossa, é bom gravar com você, que a gente parece que tá em casa e parece que fica mais leve. Fica mais à vontade, né? Conversar aqui. Verdade. Adoro. Aí eu vejo assim, não, será que o Natanael vai ficar marcando o tempo ali todinho agora? 15 minutos pra cada, hein, Natanael? Tô brincando. Mas então, Ju, destino profissional. Nossa, esse workshop promete, viu? Eu tô, assim, muito empolgada. Porque, assim, a gente vem de uma construção, acho que eu já falei pra você dos workshops que eu já fiz, que era como que era, gente? Jogos vocacionais. Sim. Né? Para Os jogos jovens, vocacionais. adolescentes. Para jovens, adolescentes. Então, a gente trabalhava muito questões ali relacionadas com as competências comportamentais, que são as soft skills, fazer algumas dinâmicas relacionadas com a liderança, como trabalhar com a equipe, enfim, várias coisas legais ali. Só que aí eu estava conversando com o pessoal do marketing, eles falaram assim, jogos vocacionais e tal. Acho que quando eu jogo esse nome, ele não faz tanto sentido para as pessoas, mas eu acho que ele não tinha entendido. Falei assim, gente, porque faz muito sentido. Mas assim, eu gostei depois do destino profissional. Por quê? Porque os jogos vocacionais, eles tinham duas vertentes. Eu tinha os jogos vocacionais competências comportamentais e os jogos vocacionais que era como se fosse um programa intensivo de orientação vocacional. Entendeu? Então, assim, eu mantive agora os jogos vocacionais, competências comportamentais, que ali é um workshop onde eu vou trabalhar o quê? As competências comportamentais mesmo. Então, a gente vai falar sobre oratória, sobre liderança, sobre habilidades comportamentais de uma forma geral. E principalmente as que são mais exigidas hoje, certo? Entendi. E já o destino profissional, ele vai pegar uma carinha agora que é focado 100% na reflexão sobre o mercado, sobre carreira. Entendi. Então, assim, a ideia é que esse workshop ele seja muito dinâmico. E vai ser, porque os jogos vocacionais já era, entendeu? Então, assim, eu vou trazer ali um conceito, inclusive dentro da apresentação mesmo que eu estava construindo ontem, eu até trouxe aqui, porque tá quentinho aqui para vocês, hein? Comecei já a construir aqui. Então, o que eu vou falar? Tem a parte de conteúdo, que eu acho que é muito importante trazer essa abordagem, certo? Então, a gente fala ali um pouquinho sobre destino. O que é destino para você, Júlia? Agora que eu vou fazer a pergunta. Destino é quando eu vejo onde eu quero chegar, né? Sim, que é um objetivo. Um objetivo. Tá. Onde eu quero alcançar. Destino em si? Quando você era criança, falava assim, qual que é o seu destino? A hora que eu fui montar esse material, eu falei assim, gente, isso é tão profundo. Né? Verdade. Destino. Eu acho que a trajetória, o caminho que eu vou percorrer para chegar no objetivo, para chegar onde eu quero alcançar. É que assim, o destino, na verdade, ele tem 3 abordagens, né? A gente tá falando da parte filosófica. Certo. Entendeu? Tem aquele negócio, porque... aquela história, né? Tem até aquela música, né? O destino estava escrito nas estrelas. Então, será que isso acontece mesmo tudo de acordo com os astros, de acordo com as coisas que já vem predestinado? Entende? Interessante. Porque o destino remete muito a isso, né? O que é o destino, afinal de contas? E aí tem a parte científica e também tem a parte bíblica. Porque, olha pra você ver, quando a gente para pra pensar em destino, fala assim, gente... Como assim, meu destino? Aí quando fala assim, nossa, com quem será que eu vou casar? Com quem será que eu vou namorar? Eu não sei. Você estava escrito, né? O nosso destino já estava escrito que eu ia me encontrar com você. O meu destino estava escrito que eu ia trabalhar no Bradesco 20 anos. Será? Não. Entende? Então, quando você começa a pensar nesse negócio de destino, tem algumas abordagens que as pessoas trazem. As pessoas não, né? Na verdade, todo o meio traz. Então, tem essa questão de você imaginar que o destino, que a pessoa nasce com o seu destino traçado.
Entende? Aí eu assisti uma aula esses dias que estava falando muito sobre destino e aí ela associou muito com as histórias bíblicas. E eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar. E ela traz a história de Eva e Adão, falando por que foi a Eva que comeu a maçã, entendeu? E depois ela ofereceu para o Adão. E aí tem a história, por exemplo, que ela trouxe... Nessa abordagem científica. Bíblica, certo. Bíblica. E aí também ela faz uma associação com a questão da história de Édipo, que eu falei assim, nossa, nem eu sabia dessa história. O princípio de Édipo. Tem a questão, né? Mas só que assim, quando ela conta baseado nessa questão de destino, ela fala o quê? Ela fala o seguinte, que eu esqueci o nome do pai dele agora, mas assim, o pai do Édipo, ele tinha ido num oráculo e a pessoa falou para ele que ele teria um filho, que esse filho mataria ele, que era rei. Então, o que ele fez? Com medo desse destino se cumprir, aí o que ele fez? Ele cortou os calcanhares da criança e deu para alguém, tipo, resolver, sumir com essa criança. Entendeu? Só que essa pessoa que pegou essa criança, ela não matou e ela não deu para qualquer pessoa. Ela deu para outro rei, porque outro rei não podia ter filhos. E aí, nessa história, eu falei assim, meu Deus do céu. Mas assim, daí nessa história, eles passaram muitos anos e tal, e aí ele foi criado por esses reis, e aí ele ficou sabendo pelas pessoas, né, que ele tinha esse destino traçado, que era de matar o pai. Olha só, gente. E aí, para ele não matar o pai, ele não sabia que era filho adotado. Sim. Ele sai e foge. Aí, quando ele foge, ele tá nas carruagens lá e tal, e ele se depara com outra pessoa na estrada e que afronta ele. E ele foi criado como rei. Entendeu? Então, nesse confronto, eles acabam entrando em duelo. E ele mata quem? O pai. O próprio pai. O próprio pai. Exatamente. Só que na profecia também dizia que ele ia matar o pai e ia casar com a esposa dele, que é a Jocasta, né? E aí ele mata o pai sem saber que era o pai. E aí acontecem outras coisas lá, que depois ele ganha uma premiação lá, que quem ganhasse um duelo lá, alguma coisa, ia casar com a viúva. E ele, então, casa com a mãe. Então, ele fala muito sobre esse negócio da predestinação. Só que ela traz esse conceito. Mas será que, se estava escrito e teve a pessoa que já leu, que já falou essa profecia para ele, se ele tivesse, talvez, feito diferente, então eu vou criar esse filho e vou fazer com que isso seja de uma forma diferente. Será que não teria sido um desfecho diferente? Entende? Então, assim, essa questão do destino, ela traz muitas reflexões. Então, quando eu estava estudando sobre isso para poder até começar a pensar aqui no destino profissional, eu pensei muito disso. É tipo, o que as pessoas estão pensando hoje sobre destino? Porque aí traz o que? A autorresponsabilidade também. Então, por exemplo, eu começo a olhar para mim, eu começo a entender quem eu sou, e aí eu começo a entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, meus pontos de melhoria, e começo a trabalhar para desenvolver isso. E automaticamente eu estou escolhendo, certo? E aí, quando a gente está falando de destino profissional, é o que eu vou fazer lá na frente? Será que eu vou fazer algo que eu estou predestinada, que é fazer a mesma coisa que a minha mãe fazia, ou com meu pai, ou que alguém da minha família fazia, ou eu posso escolher algo diferente? E se eu escolho algo diferente, por que eu estou escolhendo algo diferente? Qual o sentido disso, né? Qual o sentido? E é interessante essa reflexão, porque tem muitas pessoas, e você mesmo é uma dessas pessoas que veio de uma realidade que a gente poderia dizer completamente improvável, né? Em relação às oportunidades que você tinha ali enquanto criança, né? E as dificuldades que você passou durante algum momento. E se você fosse se condicionar aquilo, né? Mas sempre desde criança também, eu nunca fui conformada. Então, e quando eu pensava em destino, justamente, me gerava esse desconforto. Então, por isso que eu achei legal esse nome, destino profissional também, entendeu? E fez sentido, porque você se viu de alguma forma desconfortável com aquilo, né? Grata, mas buscando, né? Tendo uma ambição maior, e você correu atrás. E eu pensava assim, por quê? Por que eu, então, tenho que ter esse destino de ficar na mesma situação? Eu falei, não, eu vou fazer diferente. E você escreveu seu destino, então. Eu lembro quando eu ia pra casa que minha mãe trabalhava, eu acho que eu já até comentei isso com você. Não, acho que não. Das cortinas.
Que aí eu ia pra casa da mulher que ela trabalhava e eu lembro das cortinas, né? Que eu achava linda aquelas cortinas. E batia o vento assim, as cortinas ficavam voando. E eu falava assim, nossa, um dia eu vou ter uma cortina igual essa. É E aí eu ficava verdade. pensando Nossa. até nesse negócio de destino Aham. também. Por que que eu não posso ter? É. Eu vou ter uma E cortina na sua assim. casa tem. E eu fiz E são mesmo. lindas. Então, até uma outra coisa que a gente traz também, que eu assisti também um vídeo na época falando sobre aquele filme Matrix. Sei. Então, ali Do o Keanu Neo Reeves. mesmo, ele tem dúvidas que ele é o escolhido. Esse filme, inclusive, foi histórico, né? E ele Da se transição, questiona, se né? questiona, será? Por que É. eu sou o escolhido, né? Então, ele fica ali naquele conflito entre a questão da Matrix mesmo e da vida real dele. Será que eu sou escolhido? Será que eu tenho todos esses poderes mesmo? Então, tem até uma analogia que a gente faz também nessa questão do workshop. Mas aí, igual você estava perguntando, né? Esse workshop, as pessoas perguntam, inclusive, para quem é esse workshop? São para jovens que estão ali nesse momento. Então, assim, não só aquele que está no ensino médio, mas aquele que já está começando a caminhar, tipo, por volta de 14, 15 anos, até a adolescência mesmo, até aquelas pessoas que realmente falam, putz, eu preciso desenvolver algo em mim, eu preciso desenvolver essas habilidades que as pessoas tanto falam. E existem treinamentos para isso, porém, muitas vezes eu não tenho a oportunidade, e o destino profissional, ele vem para realmente trazer essa consciência. Entendeu? Então, por isso que eu te falei assim, que é um workshop. Por que que é um workshop? Não é um programa de orientação vocacional, mas é um processo ali para despertar essa reflexão no jovem. Ele tentar entender, tá, mas eu começo a pensar em destino, eu começo a pensar em autorresponsabilidade, eu começo a pensar que eu posso escolher algo que seja diferente, ou que seja também o mesmo caminho, mas que eu tenha clareza do porquê, certo? E ali, nós vamos trabalhar várias dinâmicas, trabalhando questões relacionadas com autoconhecimento, porque o jovem, ele com 14, 15 anos, muitas vezes eles não sabem. Então, você pergunta, não só com 14, 15 anos, eu falo que é para todo mundo, Ele com não tem 40, com clareza, 50. né? Não tem Não clareza. tem clareza. E aí, nós vamos trabalhar isso através de quê? Dinâmicas. Não, interessante, mas me veio uma outra reflexão agora, porque assim, destino tá muito atrelado a propósito. Muitas pessoas fazem essa relação, certo? E como que você vê que as pessoas podem definir o propósito delas ou encontrar o propósito delas? Porque eu já vi muita gente, nossa, eu não sei qual que é o meu propósito. Então, assim, eu já falei também, assim, várias vezes que quando eu tinha 17, 18 anos, que as pessoas falavam de missão, de propósito, eu queria sair da sala, porque eu falava assim, ai, que ridículo isso, né? Eu não sei por que eu tô aqui. E é uma coisa que me machucava muito, sabe? Porque eu pensava assim, não tenho clareza, então por que eu tô aqui? Eu não sei o que eu quero, não sei o que Deus espera de mim. Angustiada. Ficava muito angustiada. Só que assim, hoje eu vejo essa questão do propósito muito mais relacionado com o que você vai fazer em prol do mundo, sabe? Assim, tipo assim, minha missão é ajudar outras pessoas, é transbordar, ou é fazer algo para transformar a vida de alguém. E aí, quando você começa a falar sobre marketing, sobre mentorias, que as pessoas sempre perguntam, né? O que é a sua missão? Qual é o seu propósito? Então, tem até uma ferramenta que a gente utiliza, que ela tem mais ou menos já um script, que é usar as minhas características positivas para fazer alguma coisa, através, inclusive, da minha carreira. Então, por exemplo, eu lembro quando eu construí a minha, que eu falava muito assim, meu propósito é ajudar jovens e adolescentes a se descobrirem, a descobrirem os seus dons e os seus talentos. Usar toda a minha capacidade de conexão, de comunicação com o outro, para que eles possam fazer a sua escolha da maneira mais assertiva possível. Entendi. E eu comecei a internalizar isso, sabe? Como propósito. Seria basicamente a pessoa usar o trabalho dela, que foi o que você fez com o seu trabalho, como uma forma de ajudar e servir o próximo. Sim. Certo? Não necessariamente só com o trabalho em si, né? Porque a gente tem outros... vai juntando tudo, eu vejo, sabe? Trabalho, vocação. Aquilo que... Porque tem ferramentas que vai trazer essa consciência de uma forma mais clara. Então, muitas vezes, é algo que eu preciso desenvolver para me entender qual é o meu propósito, que aí é até interessante você falar, porque até foi uma aula que eu assisti esses dias, que ele fala assim, achei super bacana, porque ficou didático.
para entender. Então, vamos lá. Quem que ministrou Então, é a assim, aula? ó. Quem que foi o que ministrou essa aula? Foi o Galdino, Rafael Galdino. Uhum. Então, ele falou o seguinte, para você pensar em missão, propósito, essas coisas, primeira coisa, eu tenho que entender quais são as minhas... ele até usou o acrônimo PHD, eu tenho que ser PHD. Então, o que é o P? É a minha paixão. O que eu gosto de fazer? O que eu sou bom em fazer? Você tem amor e faz com prazer, Com como prazer. se não estivesse trabalhando. Exatamente. O que eu faria até de graça, se a gente não fosse pensar no dinheiro? Então, são as minhas paixões, certo? Por que PHD? Porque depois vem o que? As habilidades. O que eu tenho de habilidades para viver essa paixão? Entendeu? E aí, você vai entender quais são as suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Aí, você pegando as suas habilidades, você vai pro D. O que é o D? Se tem demanda para isso. Se tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu achei super interessante quando ele falou dessa ferramenta, PHD. Então, assim, eu falei assim, nossa, é uma percepção meio que didática para você entender que eu preciso fazer aqui. Aí, de novo, né? A gente tá falando de paixão, isso significa que eu vou fazer só o que eu gosto? Não. Você não vai fazer só o que você gosta, você vai fazer o que é necessário para você chegar onde você quer. Para chegar no PHD. Para chegar no resultado que você busca, né? Mas aí, no caso, essa definição aqui do PHD seria para a pessoa poder encontrar o propósito dela. É uma das ferramentas para trazer essa reflexão. Porque aí você vai buscar e associar isso com N outras informações. Mas pensa assim que é a base. Olha para você ver o tanto que é legal. Primeiro eu identifico aquilo que eu gosto e que eu faço com facilidade, com naturalidade, com leveza. Aquilo que eu faria até de graça. Igual eu falo, gente, hoje mais do que nunca. O que eu faço hoje eu faria de graça. Eu perco o tempo, a noção do tempo. Você não vê, né? Não vejo o tempo passar. Eu tô atendendo, eu falo assim, gente, meu maior desafio é com o tempo, inclusive. Eu começo a estudar, eu falo, nossa, eu preciso descansar. Entende? Então, não é fácil mesmo você chegar nesse ponto. Só que eu falo assim, eu também não precisava esperar 40 anos. Entende? Foi quando eu comecei a olhar para isso. Tem ferramentas que poderia... Foi toda uma construção, né? Toda uma construção. Então, quando eu tô falando assim desse workshop... da gente fazer isso de uma forma muito dinâmica, porque jovem não tá ali naquele lugar ali de ir para um treinamento e ficar sentado ali fazendo anotações. É um modelo que tem que ser diferente, porque mais uma escola ninguém vai. Então, a minha proposta com o destino profissional é o quê? É fazer algo dinâmico, onde a gente traz algumas reflexões, mas usa o conhecimento de forma dinâmica. Falar, por exemplo, sobre DISC. Habilidades comportamentais, perfil comportamental. Então, eu não vou fazer um teste de perfil, mas eu vou trazer o conhecimento para que eles entendam o perfil comportamental, que eles consigam entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de melhorias, como que cada um funciona, para até começar a pensar em algo no futuro. Entende? Então, assim, tem dinâmicas que eu falo, nossa, gente, que legal. Tem as dinâmicas para trazer reflexão sobre o autoconhecimento, tem dinâmicas para a gente avaliar a questão de mercado. Então, assim, como o tempo é curto, qual que é o meu desafio? É encaixar todas as ferramentas, porque eu queria, assim, pelo menos uns 3 dias de workshop, entendeu? Entendi. Só que, assim, a rotina que o jovem tem é inviável para eu fazer um workshop assim. Sim. Só que eu quero levar o maior número de dinâmicas, de conhecimento, para que esses jovens comecem a pensar nisso, mesmo que seja mais dinâmico mesmo. Para que ele se interesse por aquilo que ele está vivenciando. Assim como os jogos vocacionais, trouxe esse modelo diferente, eu falava assim, meu Deus, como é bacana isso, de ver eles ali aprendendo, fazendo algo diferente, e que não é um curso, mais uma aula que ele está tendo como se fosse da escola, é na prática. Então, quando ele está fazendo aquilo ali em grupo e na prática, ele está exercitando N habilidades. Verdade. Entendeu? Então, assim... Na própria interação e na troca, né? Na troca, na interação, eu faço eles se apresentarem, sim, eu faço eles irem lá na frente para compartilhar os ganhos, apresentar o que eles construíram na dinâmica. Então, assim, ao longo do workshop, ele vai estar desenvolvendo N habilidades que ele vai utilizar no mercado de trabalho. Entende? E trazer consciência para ele começar a pensar, porque
aquele jovem, às vezes, que não começou, ainda não despertou, não está ainda pensando com esses olhos no mercado de trabalho. Ou se ele já sabe o que ele quer, vai ser muito bom para ele também, porque independente da área que ele escolheu, ele vai utilizar isso, porque a gente já sabe o quanto essas competências comportamentais são exigidas no mercado atualmente e o quanto ele vai precisar desenvolver. E não é só agora, é para a vida. É para a vida. Faz sentido? Sim, e tem muitos adultos que em algum momento não tem consciência disso ou nunca teve. Não, tem muitos. 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 Então, isso mostra o quanto que o seu projeto, o seu trabalho é para um todo, entendeu? Sim. E que por mais que realmente são várias ferramentas, várias coisas diferentes dentro do leque que você oferece, tá tudo interligado. Sim. Então faz sentido. E é lindo, eu falo assim, esse desenho, esse modelo que eu acho mais legal ainda, assim, falando de uma forma geral, é por ser dinâmico mesmo, sabe? Talvez seja o maior diferencial do destino profissional. Né? Porque, igual eu tô te falando, os jovens, não só os jovens, ninguém mais quer ir para uma sala de aula e ficar assistindo a aula e aprendendo. É uma atividade que vem da educação ativa mesmo, sabe? De despertar esse desejo, esse interesse nas outras pessoas, para que eles possam ir atrás desse conhecimento depois. E eu acho que isso é um aprendizado até mais efetivo. Sim. Sabe, poder aplicar e ter a ferramenta e ser uma coisa interativa. E é divertido também, sabe? Sim, então, envolve, assim, né? É divertido. Eu sou apaixonada, né? Porque eu me divirto horrores, né? Com a turma. Inclusive, assim, a gente se emociona porque é muito lindo de ver, sabe? O desenvolvimento deles e tal. Então, assim, esse workshop que vai começar agora, né? Aí vai acontecer ainda em 2023, provavelmente em novembro. Tava definindo já a data entre dia 11, aí acabou acontecendo algumas incompatibilidades de agenda, talvez vai ficar pro dia 25 de novembro. Mas assim, gente, é sério. Eu quero fazer esse evento para fechar realmente 2023 com chave de ouro. Porque eu não tenho dúvidas que 2024 vai acontecer coisas ainda melhores. Eu falo assim, a frase que eu gosto, né? Vai ser o melhor ano da minha vida até então. Porque 2023 já está sendo. Amém. Muito produtivo. A gente está aí nessa jornada. E eu tenho pessoas hoje que já estão perguntando sobre isso. E aí, por conta de toda a estrutura, eu acabei ainda não dando certo de fazer. Porque já era para ter sido, né? Feito. Já era para ter acontecido, inclusive. Então, mas nada é tarde. A divulgar. Sim. Né? E eu quero que meu irmão participe. Então, ele vai participar. Porque, assim, gente, eu falo assim, nossa, quando você tá... Não, gente, quando eu vejo os vídeos, quando eu vejo, eu falo assim, gente do céu, quem dera se todos os jovens tivessem essa oportunidade. Sim. Sério mesmo. Entendeu? Eu falo assim que eu levei a Isadora já levei o Eric, eu vou levar de novo o Eric. A Isadora já não vai mais, porque ela tá em outro momento. Mas se não iria também, entendeu? Porque eu vejo o quanto eles se entregam e o quanto eles quebram barreiras ali já no evento. Às vezes eu não quero falar, às vezes eu tô com medo, igual já teve casos da pessoa falar assim, não, eu não quero apresentar. E tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a nada. Só que quando ela via as pessoas indo se apresentar, isso gerou o quê? Um incômodo. Por que as pessoas estão indo e eu não estou indo? Por que eu não consigo, né? Por que eu estou me limitando? E eu acho que essa reflexão foi tão massa pra essa pessoa, pra essa menina, que assim, eu acho que ela deve ter vindo, assim, algumas reflexões no sentido, eu tô com medo, e aí eu não posso, né, óbvio, forçar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, só que eu vou trazendo clareza, o que tá te impedindo? É o medo, aqui é solo fértil, aqui é o lugar de você experimentar, e se errar, tá tudo bem, não tem problema, ninguém vai julgar. Você tá aprendendo. Tá aprendendo. Então, assim, aí eu fui falando ao longo do processo, e todos foram se apresentar e tal, falar sobre o trabalho, e no final ela foi. Entendeu? Então, assim, todo o processo, desde a hora que começa ali, a pessoa já está aprendendo. Então, ela vê uma pessoa, ela compartilha, ela vê que a ansiedade dela em relação ao vestibular não é só dela, então que todos estão passando pelo mesmo momento. A percepção do futuro, a questão da ansiedade, a questão do medo é comum entre eles.
entendeu? Aí eu trago também a importância de trabalhar a visão positiva de futuro, tipo, mentalizar mesmo, sabe? Como já estivesse passado, já estivesse escolhido a sua carreira, como se já estivesse vivendo essa jornada. Porque cientificamente a gente já sabe o quanto é importante esse poder da visualização. Sim. Então, se eu trabalho isso com meninos de 14, 15 anos de idade, falar sobre sonhos, falar sobre... Gente, a pessoa, mas todo mundo sonha. Não é. A pessoa, eu já tive momentos, assim, nessas dinâmicas, em turmas, assim, que eu falei, caramba, você identifica ali crenças de escassez relacionadas com dinheiro. Que a pessoa pensa assim, fala assim, como assim? De onde que veio isso, né? E na dinâmica a pessoa, você coloca lá um monte de coisa, ela não coloca dinheiro na vida dela. Ela fala, tá, de onde que tá vindo isso? Porque, tipo, às vezes, é aquela história, né? Não é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por exemplo, isso é uma crença que vai fortalecendo na pessoa, numa criança. E a pessoa fala, não, eu não preciso de dinheiro. Não, e às vezes é uma coisa que tá tão enraizado que veio de um ancestral. Das que foi crenças, passando criação dos pais. A crença de, por exemplo, não merecimento. Ou de pensar que é caro, não vou conseguir. Não vou conseguir, é caro. Eu já fiz isso. Aí só que olha pra você ver a incongruência. Essa pessoa, essa criança, né, na verdade, ela não coloca dinheiro. Aí quando ela coloca sonhos, ela coloca celular, ela coloca casa, ela coloca carro. E tá tudo atrelado ao dinheiro. Como assim? Aí isso chama a atenção. Então ali na troca, você já começa a despertar. Hoje, essa criança eu tenho acesso, né? Então, inclusive, é pessoa próxima. Então, assim, eu pergunto às vezes, né? Falei, e aí? Então já mudou um pouco. Isso ela era mudando o mindset, né? Era criança, hoje já tá mocinha, entendeu? Então, às vezes eu faço como que fala a palavra, a gente quer falar? Algumas provocações nesse sentido de trazer mais reflexão, entendeu? Porque nós viemos, sim, de uma criação de crenças limitantes, principalmente relacionadas com o dinheiro. Mas eu precisei ressignificar isso para lidar com o dinheiro de uma forma diferente. E olha para você ver, se mesmo numa criança é possível trabalhar. Imagina o que vai ser esse workshop aí, Júlia. Destino profissional. Vai ser maravilhoso, sem sombra de dúvida, porque já vai romper, né? Os tamborzinhos. Rompam os tambores, né? Falo, nossa. Porque já rompe essa crença limitante desde criança, desde adolescente. De capacidade. Que pra vida, de capacidade, vai fazer toda a diferença. Porque às vezes nós, enquanto adultos, temos isso. Sim. Eu não consigo ir lá na frente me apresentar. Vai quebrando. Não vai agora, vai depois. Entendeu? Vamos gravar um vídeo, a gente grava também. Então, isso já é tudo acordado também. Inclusive, está tudo resguardado na lei da LGPD que é agora. importante reforçar. Né, gente? É importante falar, né? Muito importante. Que a Anmevi já nasce com esse cuidado com o cliente também, sabe? Muito importante. É muito legal de ver. Então, assim, a gente... eu vejo, né? Eu vejo que a cada vez que eu começo a pensar num projeto novo, eu falo assim, cara, eu tô no caminho certo. Porque as pessoas precisam. Eu falei pra você que esses dias eu fui num evento de 4.000 pessoas, adultas, foi de Brasília, que você falou? Sendo impactadas com dream lista de sonhos. Gente, pessoas adultas que se esquecem de sonhar. Então, se eu tenho que plantar isso lá na infância, para que eles passem por esse processo de amadurecimento, sem deixar os seus sonhos de lado. Quantos adultos que pararam de sonhar e estão vivendo aí uma zona de conforto, entendeu? Às vezes vivendo até uma situação assim ruim mesmo, para não falar outra palavra, sendo que poderia ter construído isso. Por isso eu falo, gente, é muito importante olhar para os jovens. Mas é tão interessante você falar sobre isso, porque... eu vi o Thiago Brunet, aquele pastor, falando sobre isso, que ele estava dando um evento para grandes empresários. E que muitos deles compartilharam situações da infância que ainda atrapalhavam eles enquanto adultos. Então, assim, o quanto que a ambiência, né? E a educação, o acompanhamento da criança reflete na vida adulta. Total. Inclusive nessas crenças que você falou, nessas dificuldades.
Por isso que eu tô trabalhando com adolescente. Gente, por isso que vocês têm que colocar os seus filhos lá. Entendeu? Então, assim, fica aí o convite para você que é mãe, para você que é pai, para você que quer ajudar o seu filho a desenvolver as competências comportamentais. E não só as comportamentais também, porque tem muitas competências técnicas também, que eu falo assim de liderança, mas assim, de uma forma geral vão ser as competências comportamentais, mas todos nós já sabemos que são essas competências que vão ajudar os nossos filhos a ter a maturidade, a sabedoria para lidar com os desafios da vida. A faculdade vai ajudar, com certeza, sem dúvidas nenhuma, mas o que vai fazer a diferença não é o certificado dele, não é a graduação, é o que ele faz com isso. Sim, entende? Com certeza. Então, assim, eu não tenho dúvidas que o destino profissional ele vai crescer muito. Com certeza. Eu estou aberta aí para outras regiões, inclusive, não só o estado de vamos Goiás. divulgar. Vou alcançar aí o Brasil. Vamos falar logo de Brasil, porque quiçá também de forma internacional. Se Deus quiser, vai dar Porque certo. agora tá sendo plantado de uma forma estruturada. E tem tudo para ser, inclusive. Então, vamos começar já a divulgar a agenda da Eu doutora vejo. Eliane Cardoso. Dia 6 e 7 agora. Poder Dia e Alta 6 Performance. E 7, Poder e Alta Performance. Vai ser no IGD, né? Vai ser no Metropolitan. Metropolitan, então a gente tem que alterar lá a localização. Vamos alterar depois. Já tô falando com as pessoas já também, com as pessoas que E a agenda de vão participar. novembro, nós vamos divulgar do Destino Profissional. Novembro, Destino Profissional. E já em outubro, a turma do processo de orientação vocacional e profissional, que tá começando também. Você vai abrir? Turma. Sim, tem que abrir, porque Tem o pessoal a agenda. tá pedindo. Começa dia 31 de outubro. 31 de outubro. E aí eu vou mudar um pouquinho a questão dos horários, dependendo da lista. Nós colocamos lá no Instagram a lista de espera, já para as pessoas se cadastrarem lá e já mandar um direct lá para poder já entrar nessa fila de espera aí também. Não, então vamos divulgar essa agenda e vai bombar. Vamos que vamos, Júlia. Gratidão mais uma vez. Gratidão mais uma vez pelo aprendizado, pela troca e vamos com tudo. Vamos com tudo. Até. Obrigado. Obrigada.